Deixa eu analisar aqui, vou acrescentar isso aqui pro roteiro do próximo vídeo. Acho que esse aqui vai ficar legal. Pedro Ivo, bora trabalhar, vagabundo, que hoje tem vídeo novo no canal. Tudo bem, Conan. Então tá bom, vamos lá. E alô, galerinha, saudações iborianas para todos vocês. Estamos aqui hoje na apresentação de mais um vídeo, mas primeiro, inscreva-se no canal, ó. Deixa aquela curtida, a marca Conan ficar, gigante, e assim o YouTube criar visibilidade para o canal. E se vocês não se inscreverem, vou decapitar todos vocês. Deixem a curtida bárbara. Se não fizerem isso, que queime no inferno. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pedro Ivo Guerreiro Rodrigues apresenta Conan, o Bárbaro Brasileiro. Você da minha vingança. Mas se não me atender, vá para o inferno. Pedro Ivo apresenta outro personagem ou outra personalidade que não é o Conan. Pois bem, pessoal, e hoje é a sessão fora do eixo aqui no canal, que é a sessão off-topic, onde o Conan autoriza eu falar de outro personagem, de outro assunto, de outra coisa, ou de outra personalidade neste canal. Mas antes, eu tenho que pedir autorização para o Conan, lá na era iboriana, que uma necromante estabelece essa comunicação entre mim e ele através de telepatia. Então, vamos nessa. Conan, autoriza aí, Conan, por favor! Em nome de Cron e Mitra, Pedro Ivo, eu te concedo, te dou autorização para você falar de outro personagem neste canal. Mas lembre-se de uma coisa, o canal é meu e o foco é Conan o Bárbaro sempre. E que Cron te dê discernimento para você saber administrar. Porque se ele não te der o discernimento e você não souber administrar, que os dois vão para o inferno. Atenção, acionou para a representação da equipe do Vasco da Gama. Lançou para o Jorginho Carvoeiro. Jorginho Carvoeiro lançou para Zanata. Zanata lançou. Acionou Roberto Dinamite. Mata no peito. Chapelou o zagueiro. Meteu o voleio. Olho no lance. Foi ele! O craque da camisa número 10! Eram jogados redondos 43 minutos da etapa complementar. E ela foi lá! Balançou a rede do Capim. Roberto, que voltou a ser Dinamite! Ei, amor, o que você tá perdendo tempo aí, hein? Tem que gravar seu vídeo. É mesmo. Vamos lá gravar o nosso vídeo, vamos lá. Esse meu amor, hein, é retardado mesmo. E vamos adentrar no contexto histórico do grande e saudoso Roberto Dinamite. Vamos nessa! Carlos Roberto de Oliveira, ou mais conhecido como Roberto Dinamite, foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante, considerado o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Fez história no Cruz Maltino durante as décadas de 70, 80 e bem no comecinho de 90, encerrando a carreira no mesmo time. Também foi presidente do Vasco, entre 2008 e 2014. Chegou a atuar na política, sendo eleito deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Movimento Democrático Brasileiro por 5 mandatos consecutivos. E é isso aí. Galerinha, esse vídeo hoje é um tributo para o grande ídolo do Vasco da Gama e um ídolo brasileiro também, É um tributo para ele. Por que eu resolvi fazer só agora e não na época que ele morreu, que já faz um tempo, foi no começo desse ano de 2023, Roberto Dinamite, ele nasce em 13 de abril de 1954 e morre em 8 de janeiro de 2023 desse ano, Por causa que o canal aqui, nós não gostamos de falar coisas que está muito em pauta no hype, Porque eu não gosto de me aproveitar. Isso é questão particular minha mesmo, Eu poderia muito bem fazer esse vídeo em janeiro, como eu estava pensando em fazer em janeiro, não, mas o cara morreu, eu não vou me aproveitar disso para querer visualização, para querer curtida, não. Vou fazer mais para frente. Então, achei a data certa agora para
resolver fazer esse vídeo para todos vocês. Eu também sou vascaíno, apesar de eu não ter visto Roberto Dinamite jogar, né? Mas eu estudo a história. Então a história me conta que o Roberto Dinamite é de fato o maior ídolo do Vasco. Além de tudo mais, né? O meu pai, que hoje é portador do Alzheimer, ele era, antes de ter a doença, o Alzheimer, ele era mega fã de Roberto Dinamite. Então isso me toca muito. Papai, porque me levou várias vezes em vários estados quando eu era criança para ver jogo do Vasco, ver jogo do Maranhão Atlético Clube aqui em São Luís do Maranhão também, né? Ver jogo. Então isso aí tem muitos laços afetivos. Então por isso resolvi fazer essa homenagem aqui para todos vocês. Mas vamos lá, já estou falando muito, sem delongas, vamos para o vídeo. É conhecido como ídolo do Vasco pelos torcedores, onde jogou 21 dos seus 22 anos como profissional, sendo o maior goleador da história do clube, com nada mais nada menos que 708 gols, e o atleta com mais jogos disputados também, 1.110 partidas, bem como o maior artilheiro do estádio de São Januário, com 184 gols. Foi considerado numa votação entre 240 personalidades vascaínas pela revista Placar, como o maior jogador da história do Vasco. É também, junto com Pelé e Rogério Ceni, um dos únicos jogadores do futebol brasileiro a ter mais de 1000 jogos por uma equipe. É isso aí. Dinamite, né? Destaca-se também ainda por ser o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e o maior artilheiro do Campeonato Carioca, respectivamente com 190 gols no Brasileiro e 284 gols pelo Carioca. É considerado pela IFFHS o quinto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais de primeira divisão, com 470 gols em 758 jogos. É isso aí, galerinha. O cara não é fraco não, hein? Carlos Roberto de Oliveira nasceu no dia 13 de abril de 1954, no bairro de São Bento, em Duque de Caxias. Logo cedo, Roberto, que naquela época era conhecido pelo apelido de Cailu, começou a mostrar intimidade com a bola, igual a muitas crianças apaixonadas pelo futebol, né? Chegava a dormir com a bola nos braços, enquanto imaginava as jogadas que faria na próxima partida de várzea. Aos 12 anos, o pequeno Calu já era titular principal do clube, né? Esporte Clube São Bento, onde se destacava como artilheiro nessas peladas. Tinha uma característica marcante: ele era muito individualista e muito fominha, né? Contudo, quando recebia a bola, dificilmente a devolvia. Apesar do individualismo, Roberto Dinamite era muito fã do Jairzinho, autor de todas as partidas em gols, né? Todos os gols em todas as partidas naquele tricampeonato mundial que o Brasil ganhou no México. Já demonstrava toda a sua habilidade e precisão nos arremates de curtas e longas distâncias. Graças a isso, em 1969 foi convidado a treinar nas categorias de base do Vasco por Gradim, o goleiro do clube naquela época, responsável por garimpar jovens talentos nos campos de pelada, espalhados pelo subúrbio do Rio de Janeiro. É isso aí. Em um ano de clube, né, Roberto ganhou 15 quilos, graças ao seu rigoroso trabalho muscular, tornando-se um dos mais jovens promissores do clube, recebendo constantes elogios de treinadores e dirigentes. No Campeonato Carioca de Juvenil de 1970, foi artilheiro vascaíno com 10 gols. Já no mesmo torneio, no ano seguinte, foi mais longe ainda. Além de ser artilheiro vascaíno, foi artilheiro da competição, com 13 gols. Desta maneira, despertou a atenção do técnico da equipe principal, Mário Travaglini, que relacionou para a disputa do Brasileiro de 1971. Já era apontado como a mais nova esperança de gols da equipe. É isso aí. Foi criando-se expectativa do grande Roberto, que ainda não era conhecido como Roberto Dinamite, e assim surge o Dinamite. Vamos lá. Roberto fez sua primeira partida profissional contra o Bahia no dia 14 de novembro de 1971. Com 17 anos, o Bahia vencia por 1-0 e o treinador Admildo Chirol o colocou no lugar do meio-campista Pastoril no intervalo da partida, mas ainda não era o futuro ídolo, né? Então, não era a hora dele naquele momento, né? O Vasco acabou perdendo o jogo por placar de 1-0, mas mesmo com a derrota, o Vasco já estava classificado para a segunda fase do torneio, onde enfrentaria o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro viria a ser o campeão desta mesma competição, e onde também tinha o Santos de Pelé e o Internacional. Durante a semana que antecedeu o primeiro jogo contra o Atlético, né, destacou-se nos treinos e foi escalado como titular para a partida. No dia anterior, o Jornal dos Esportes colocava em suas manchetes: Vasco escala o garoto Dinamite. Diferente muito do que é divulgado, né? Agora vamos desmistificar um mito, né? Que por muito tempo foi divulgado que o apelido Dinamite surgiu depois do jogo contra o Internacional. O apelido foi criado por dois jornalistas, né? Que é o Eliomário Valente e o Aparício Pires, ambos vascaínos, criado quando o Roberto já se destacava lá nas categorias de base do Vasco.
Naquele jogo contra o Atlético Mineiro no dia 21 de novembro, Roberto não foi bem, acabou sendo substituído e houve uma grande decepção por parte da torcida do Vasco, que depositava muitas expectativas nele. O jogo seguinte ocorreu em 25 de novembro, uma quinta-feira, contra o Internacional no Maracanã. Segundo tempo, quando o Vasco vencia por 1-0 com um gol com o Admiro Chirol, né, que era o técnico na época, tirou o Gilson Nunes e colocou o Roberto. Já na sua primeira bola que ele recebe, o Roberto driblou 4 jogadores, isso mesmo, 4 jogadores, e deu um chute bem potente no gol, no seu primeiro gol profissional, né? Aí no dia seguinte o Jornal dos Esportes estampava as letras, né? Na grandes manchetes: Garoto Dinamite explode no Maracanã. Era o adeus definitivo de Calu, que era o seu apelido de infância, e o surgimento de Roberto Dinamite, que iria ser considerado o maior ídolo da instituição Vasco da Gama. Beleza, a partir de então começou a longa história de amor com a torcida. O centroavante atuou pelo time profissional de 71 até 80, quando se transferiu para o Barcelona, né? Que na época foi uma das maiores negociações da época. E voltou para o clube 3 meses depois, onde ficou até 89, até ser negociado com a Portuguesa. Durante 6 meses depois, né, Dinamite estava novamente no Vasco para encerrar sua brilhante carreira aos 39 anos de idade em 1992. O jogo de despedida foi em 93. Alto e forte, Dinamite usava com muita inteligência o seu corpo e dificilmente perdia uma bola para o adversário. Tornava-se assim um grande perigo na área inimiga. Ele conseguiu uma média de 36 gols por temporada nos 22 anos de carreira. É uma média muito ótima. Ele disputou 1.108 partidas. No seu melhor ano, que foi em 1981, balançou as redes 62 vezes, superando a marca de do outro ídolo Zico, né, que era o ídolo do Flamengo naquela época. Suas principais características dentro de campo eram oportunismo e competência à sorte, né? Sabia cobrar faltas como ninguém, além de desenvolver ao longo de sua carreira uma capacidade enorme de chutar com as 2 pernas. Participou de várias conquistas com o Vasco, né? E dentre elas vou citar aqui 5 campeonatos cariocas, né? Entre 77, 82, 87, 88 e 92. E em 74 conquistou o Campeonato Brasileiro, batendo o Cruzeiro na final por 2-1, né? Apesar de Roberto Dinamite não ter marcado gol na final, ele foi o artilheiro desta mesma competição. E assim sagraria-se anos mais tarde como o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, com 190 gols. É isso aí, galerinha. Vamos falar um pouco da saída do Roberto Dinamite, né? Quando ele sai do Vasco da Gama para ir para o Barcelona, né? Lá em 1980, ele ficou só 3 meses. Mas ele não se deu bem lá porque o técnico da época, né, deixava ele amargado os bancos da reserva naquela época, por causa que o técnico parecia que tinha preconceito com jogadores brasileiros, né? Mas até então, Márcio Braga, que na época era do Flamengo, né, ele foi para lá para tentar negociar com o Roberto Dinamite para voltar, para ter o seu retorno ao Brasil, voltando ao time rival, ao Flamengo. Já pensou o Roberto Dinamite no Flamengo? Só que naquele tempo existia um tal de Eurico Miranda, que era um dos diretores esportivos do Vasco da Gama, foi primeiro e trouxe Roberto para o Vasco da Gama, onde tem o seu retorno triunfal. Ele, logo na sua segunda partida, que foi contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 1980, o Vasco vence por 5-2 de Corinthians, com nada mais nada menos que os 5 gols de Roberto Dinamite. Então, vamos também falar da sua passagem depois que o Vasco, que o Roberto Dinamite sai em 89, né, do Vasco, né, e vai jogar o Brasileirão na Lusa e no Campusca, né? O fim da carreira de Roberto recebeu um convite para jogar pela Portuguesa. O jogador aceitou o desafio, participou do Brasileirão de 89 pela equipe do Canidé. Treinado por Otônio Lopes, né, que já era conhecido do Vasco, né, Dinamite transformou rapidamente na grande estrela da Luz. O atacante marcou pelo clube 11 gols, 2 em um amistoso e 9 gols no Campeonato Brasileiro daquele ano, o que ajudaria a atingir a marca histórica de 190 gols em torneios nacionais, tornando-se o maior artilheiro da competição. A campanha da Portuguesa foi boa e o time paulista terminou na 7ª colocação, com 20 pontos, apenas 6 a menos do que o campeão brasileiro daquela época, que foi o Vasco, sem Roberto, né? Em vão, o artilheiro voltava ao Vasco novamente, em 1991. Dinamite aceitou o outro desafio ao jogar pelo Campo Grande, né, ajudando a Campusca, né, a ficar em quinto lugar no campeonato estadual, chegando a liderar o segundo turno do mesmo campeonato. Naquela oportunidade, o Roberto teve a companhia de Eloy e Cláudio
Adão, que assim como o ídolo vascaíno estava no fim de carreira. A sua passagem na seleção brasileira também foi muito boa. A seleção brasileira reservou grandes alegrias e decepções também a Dinamite. Convocado pela primeira vez em 75, o atacante esteve presente nas Copas do Mundo de 78 e 82 e fez, vestindo a camisa da Canarinho, gols mais marcantes de sua carreira. Estava esquecido por toda a imprensa e a torcida há mais de 20 dias, mas o gol que ele fez contra a Áustria, voltou a ser aclamado como o ídolo do povo brasileiro. E um dia para o outro foi sensacional, confessa o próprio Roberto naquela época, No entanto, o Matador teve seus momentos de desprazer. A maior tristeza da carreira do Roberto Dinamite, foi a desclassificação do Mundial de 78 contra a Argentina, Ele estava invicto, mas ele foi eliminado pela derrota pelo Peru, que a Argentina venceu o Peru por 6-0, que teve aquele jogo polêmico, que muita gente falou que na época, que foi tudo combinado para a Argentina se classificar e o Brasil assim se desclassificar. Em 82, Roberto foi convocado em cima da hora para disputar o Mundial da Espanha. Devido à contusão de Careca, dessa vez, ao contrário de 78, sua participação ficou restrita aos treinamentos, pois o técnico da época, Tele Santana, não colocou o craque em nenhuma partida. E a sua última participação na seleção ocorreu em 84, quando vestiu a amarelinha pela última vez sob o comando de Eduardo Antunes Coimbra. Em 1986, mesmo em grande fase pelo Vasco, ele não foi lembrado por Tele Santana para a Copa do Mundo do México, Pois bem, galerinha, o Roberto Dinamite tem vários títulos com o Vasco, é um grande ídolo do clube, Então fica aqui a minha homenagem, fica aqui o meu tributo, a essa grande referência que foi ídolo do meu pai. Então isso me toca muito e a história não mente, a história nos conta que o Roberto Dinamite, além de ser um ídolo do Vasco, ele é um ídolo nacional, porque o maior artilheiro do Campeonato Carioca, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, só isso aí já vale muito. Então fica aqui a minha homenagem, o meu tributo ao grande ídolo Roberto Dinamite. Valeu, galerinha! E agora vou fazer uma chamada para um convidado grande, majestoso, ilustre, que é muito fã do grandíssimo Roberto Dinamite. E esse convidado, ele mesmo vai se apresentar. Vamos lá, convidado, faça sua participação neste magnífico canal aqui. Vai lá, garoto, o poder é de você. Vamos nessa! Olá, eu sou Eduardo, primo de Pedro Ivo, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a vida do Roberto Dinamite, que foi um jogador que eu convivi na minha infância, adolescência. Dinamite foi um símbolo do Vasco. Dinamite foi um jogador acima da média, um goleador, um matador. Ele jogava parecido com o Roberto, com o Ronaldo Fenômeno. Ele botava a bola na frente, era muito difícil de segurar. Ele era um jogador que decidiu muitas vezes em favor do Vasco, fez diferencial. É um jogador que tinha como marca botar para dentro mesmo do gol. Não tinha essa de dar muito driblezinho. Ele não era um jogador driblador, não era um jogador, mas ele jogava bem de costas pro gol. Ele jogava bem tabelando com seus com jogadores do time do Vasco. Ele realmente foi um símbolo pro Vasco. Não houve na história do Vasco jogador com tanto significativo quanto ele. E é isso. Espero que ele esteja bem lá, olhando pela gente. Foi muito cedo. Deveria ter ficado mais aqui com a gente, contar as histórias dele. E ele merecidamente tem uma estátua no São Januário. E é isso aí, galerinha. E chegamos mais um encerramento da grande sessão Fora do Eixo, que é a sessão Off Topic. Mais um encerramento de um grande vídeo aqui neste canal. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, comentem e deixem aquela curtida bárbara para a marca Kona ficar gigante. E saudações iborianas para vocês. Conto com vocês lá. Valeu!
para o inferno. Levanto os meus olhos aos céus. Não vejo nenhum Deus. Só escuro frio e noites negras. Olho à minha frente luzes ilusórias. Civilização e suas mentiras. Até onde um homem chega, com a violência sendo sua guia. Um reinado, um lar, um lugar de descanso. Só restou continuar lutando e ficar vivo até o final de mais um dia. Oceanos e desertos mantêm seus segredos. Livro-me do medo, sem esperança de ajuda. Minha própria vontade abrirá os caminhos. E se os deuses me ignoram, para o inferno com eles. Palavras de Ed R. Ramos. Assim é Conan, o Bárbaro, criado por Robert F. Howard.